Imagine um guerreiro tão destinado que em um dia gelado, ao invés de fugir de um leão, ele foi até sua toca e saltou para dentro. E ficou cara a cara com a fera. Isso parece loucura, mas isso aconteceu. E enquanto todos conhecem Davi e Golias, pouco se sabe da história de Benaia, o soldado mais temido da Bíblia. O homem que venceu gigantes, caçou feras e se tornou braço direito do rei. Mas qual era o seu segredo? Como um simples guerreiro se tornou uma lenda? No final deste vídeo você terá sua resposta. E você pode descobrir algo que pode transformar sua vida. Benaia viveu em uma época de guerra constante. O reino de Israel, sob o comando do rei Davi, precisava de homens fortes e corajosos para defender sua fronteira. Mas o que torna essa história ainda mais incrível é que Benaia não veio de uma linhagem comum de guerreiros. Ele era filho de Joiada, um sacerdote, o que significa que ele foi criado em um ambiente de fé e ensinamento espiritual. Mas assim, ele decidiu seguir um caminho diferente. Sua determinação e coragem o fizeram se destacar entre os soldados mais valentes de Israel. Mas o que realmente colocou entre os maiores guerreiros da história foram 3 feitos extraordinários que desafiaram toda a lógica. O primeiro deles, sua luta contra um leão. E não foi um combate qualquer. Em um dia de neve, o que já se tornava o terreno escorregadio e perigoso, Benaia encontrou um leão que representava uma ameaça para a comunidade local. E enquanto qualquer pessoa normal fugiria, ele fez o oposto. Ele perseguiu o leão até que o animal caiu dentro de uma cova. E ao invés de deixar a fera presa e seguir seu caminho, Benaia tomou uma decisão mais impensável de todas. Ele saltou dentro da cova e enfrentou o leão corpo a corpo. Não sabemos exatamente como ele venceu essa luta, mas isso foi apenas o começo. Benaia também enfrentou um dos guerreiros mais temidos de sua época, um gigante egípcio que possuía uma lança do tamanho de um eixo de tecelã, uma ferramenta bíblica para algo extraordinariamente grande. Imagine um homem com o dobro do seu tamanho, qualquer um hesitaria em atacar, mas Benaia não. Ele não é comum, ele apenas com um cajado em mãos, avançando contra o gigante, desarmou e usou a própria lança do inimigo para derrotá-lo. Esse feito foi impressionante, provou que ele não era apenas forte, mas também era inteligente e estratégico em combate. Além disso, Benaia se destacou em batalha contra os Moabitas, um povo inimigo de Israel. O texto bíblico menciona que ele derrotou 2 guerreiros extraordinariamente perigosos dessa nação. Os Moabitas eram conhecidos por suas táticas brutais, e vencedor de seus maiores lutadores, consolidou ainda mais a sua fama como um guerreiro imbatível. Agora imagine o que se passava na mente do soldado que estava ao lado de Benaia. Ele testemunhava um homem comum, sem coroa, sem linhagem real, mas que agia com uma determinação inabalável. A cada batalha ele se mostrava que a coragem não era uma opção, mas sim uma necessidade. Ele não esperava que alguém resolvesse seus problemas. Ele tomava a iniciativa e enfrentava seus medos de frente. Mas qual era o segredo de Benaia? Como ele conseguiu enfrentar esses desafios e sair vitorioso? A resposta não é apenas uma força física, mas sua fé e determinação. Benaia era um homem comum. Ele confiava plenamente em Deus e sabia que sua missão era maior do que ele mesmo. Sua coragem vinha de sua convicção de que o impossível se tornava possível quando se tem fé. Seu talento e sua lealdade o levaram a um cargo mais importante do reino. Ele se tornou o comandante da guarda pessoal do rei Davi. Isso significa que ele não apenas protegia o rei, mas também era um dos homens mais confiáveis do rei. Você consegue imaginar o nível de responsabilidade que exigia? Mas Benaia não parou por aí. Com a morte de Davi, seu filho, o rei sábio Salomão, assumiu o trono e ele precisava de alguém para liderar seu exército. Alguém que fosse corajoso, justo e experiente. Adivinha só quem foi escolhido? Sim, Benaia. Ele se tornou o comandante supremo das forças militares de Israel, ocupando uma das posições mais altas do reino. Pense nisso. Ele começou como um guerreiro desconhecido e chegou ao topo da hierarquia militar. Isso prova que a coragem, aliada à fé e à disciplina, pode transformar qualquer pessoa em uma lenda. Não foi sorte, não foi acaso, e sua confiança em Deus que o levaram ao auge. Mas o que podemos aprender com Benaia? Será que sua história tem algo a nos ensinar hoje? Sim. Muitas vezes enfrentamos nossos próprios leões na neve, desafio que parece impossível de superar. Podemos nos sentir cercados por gigantes, por problemas enormes que nos fazem querer desistir. Mas a história de Benaia nos ensina que os maiores guerreiros são aqueles que nunca sentem medo, mas sim aqueles que decidem enfrentá-lo mesmo assim. Talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez esteja enfrentando uma batalha que parece impossível de vencer. Mas lembre-se, a coragem não é a ausência do medo. Coragem é agir apesar do medo e acreditar que assim como Benaia, você também pode superar qualquer desafio que parece no seu caminho. E mais do que isso, sua vida pode ser um exemplo para outras pessoas. Imagine sua luta de hoje pode
inspirar alguém no futuro, assim como a história de Benaya nos inspira até hoje. Você pode não estar em um campo de batalha como ele, mas enfrenta a dificuldade que exige força e fé. E então, ao invés de fugir do seu desafio, encare com determinação. Agora eu quero saber, você já conhecia a história de Benaya? O que achou mais impressionante sobre ele? Comente aqui embaixo, e se essa história te inspirou, compartilhe com alguém que precisa de coragem hoje. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Nos vemos nos próximos vídeos.